A ciência, na sua busca pela verdade, depende de uma ferramenta bastante curiosa: falsidades deliberadas, aquilo que chamamos de ficções. Pode parecer um verdadeiro paradoxo, mas, como vamos ver, essa é uma parte fundamental do método científico. Então, para conseguir lidar com a imensa complexidade do mundo, a modelagem científica usa principalmente dois tipos dessas ficções. E é muito importante entender a diferença entre elas, porque é isso que vai nos guiar pelo debate filosófico que está no centro de toda essa discussão. E aqui está o ponto-chave. A abstração basicamente omite detalhes. Por exemplo, ao calcular a órbita da Lua, podemos tranquilamente ignorar do que ela é feita. Já a idealização, essa vai além. Ela distorce a realidade de propósito, afirmando algo que sabemos que é falso. Como, por exemplo, assumir que só a Terra e a Lua existem no universo para facilitar um cálculo de gravidade. Um dos exemplos mais clássicos e poderosos de idealização é o conceito de gás ideal. Isso não é só uma simplificação, não, é uma construção puramente teórica, algo que, na verdade, simplesmente não existe no nosso universo. As características de um gás ideal são, na teoria, perfeitas. Moléculas que não ocupam espaço, que não se atraem, com colisões que não perdem nenhuma energia. Essas simplificações, claro, tornam os cálculos possíveis, mas, como fica bem claro, elas não correspondem a nenhum gás que exista de verdade. E é exatamente aqui que o poder dessa ficção se mostra. A famosa lei do gás ideal, que deriva desse conceito, é extremamente útil. Ela consegue descrever com uma precisão impressionante o comportamento de gases reais em muitas situações, o que prova que uma falsidade pode, sim, gerar um enorme sucesso prático. Isso nos leva direto ao coração do problema. Se o sucesso da ciência, que o realismo científico defende como sendo prova da sua veracidade, depende tanto de ficções essenciais como o gás ideal, bem, isso cria um dilema filosófico e tanto. O filósofo Maurício Soares resume essa questão de uma forma bem direta. Se os modelos científicos estão repletos de ficções, e se essas ficções funcionam sem precisar ser verdadeiras, então, talvez o objetivo principal da ciência não seja exatamente encontrar a verdade literal das coisas. J. Odenbaugh e outros filósofos vão ainda mais longe. O argumento central do realismo é aquele de que o sucesso da ciência seria um milagre se suas teorias não fossem verdadeiras. Mas e se o sucesso é construído justamente sobre falsidades? Bom, aí toda essa lógica que conecta sucesso com verdade, ela se quebra. Isso leva a uma conclusão bastante incômoda. O sucesso deixa de ser um guia confiável para a verdade quando ele é alcançado justamente por causa das premissas falsas que o modelo usa, e não apesar delas. E a situação fica ainda mais delicada. Stathis Psillos observa que, se seguirmos a lógica do realismo, o mesmo sucesso que nos faz acreditar em elétrons deveria nos fazer acreditar em planos sem atrito. Ou seja, ou a gente começa a aceitar entidades fictícias como reais, ou o argumento do sucesso não serve mais para justificar a existência dos elétrons. Claro, diante de um desafio tão grande, os defensores do realismo não ficaram parados. Eles elaboraram várias defesas bastante engenhosas para tentar, de alguma forma, reconectar o sucesso da ciência com a busca pela verdade. Uma primeira defesa proposta por Arnon Levy é a de que essas ficções não seriam falsidades literais. Na verdade, seriam metáforas usadas para comunicar fatos complexos de um jeito mais simples. Pense, por exemplo, na frase Huxley era o bulldog de Darwin. Literalmente, é falso. Huxley era um ser humano, não um cão, mas a frase comunica a verdade sobre ele, que era um defensor leal, feroz do darwinismo. A ideia aqui é que os modelos científicos funcionariam mais ou menos da mesma forma. Só que essa defesa tem alguns problemas sérios. É um pouco difícil comparar um modelo matemático complexo com uma metáfora literária. Afinal, qual seria o significado literal por trás de dizer que a luz é uma onda? E mais, quem decide o que é literal e o que é metáfora num modelo? A escolha acaba parecendo bem arbitrária. Uma segunda linha de defesa trata as idealizações como se fossem apenas atalhos práticos. A ideia aqui é que seria sempre possível criar um modelo mais realista, um modelo desidealizado, que nos daria previsões ainda melhores, mais precisas. O processo seria mais ou menos assim. Começamos com um modelo simples e, passo a passo, vamos removendo as idealizações. Ao calcular a órbita de Júpiter, por exemplo, incluir a gravidade de Saturno já melhora a precisão. Incluir os outros planetas melhora ainda mais. Isso parece sugerir que é a aproximação da verdade e não a falsidade o que de fato gera o sucesso. O problema é que essa abordagem também falha. Às vezes, remover as idealizações torna o modelo tão específico
que ele acaba perdendo o seu poder de explicar as coisas de forma geral. O modelo Falcão-Pomba, por exemplo, só é tão útil para entender estratégias de conflito em várias espécies, justamente porque ele é muito abstrato e ignora um monte de detalhes. A análise de robustez, de Richard Levins, oferece uma outra saída. A ideia é que se vários modelos diferentes, cada um com suas próprias idealizações, chegam à mesma conclusão, então podemos confiar naquelas suposições que todos eles têm em comum. Essa abordagem foi resumida de forma brilhante na famosa citação de Levins: a verdade é a interseção de mentiras independentes. A lógica aqui é que se diferentes caminhos falsos levam sempre ao mesmo resultado correto, aquilo que eles têm em comum deve ser verdadeiro. Mas o problema lógico continua ali. A previsão final ainda depende de alguma falsidade para funcionar. E na prática, o desafio é ainda maior. Como os modelos florestais de Henry Horn mostram, é quase impossível variar todas as idealizações de um modelo complexo, e muitas falsidades acabam se repetindo em todas as versões. E, finalmente, chegamos à defesa mais radical de todas, proposta por Stathis Psillos. E se as entidades que a gente chama de fictícias, como os gases ideais ou os planos sem atrito, na verdade existissem de verdade? Não no mundo físico, claro, mas como objetos abstratos. Nessa visão, não existiriam ficções na ciência. O que os cientistas fazem é estudar tanto os objetos concretos, como um gás real dentro de um cilindro, quanto esses objetos abstratos. O trabalho da ciência seria, então, mapear as semelhanças entre os dois. Isso, teoricamente, salvaria a conexão entre sucesso e verdade. Só que o problema não desaparece, ele só muda de lugar. O antirrealista pode simplesmente concordar. Ok, todas essas coisas existem como objetos abstratos, incluindo o éter ou o fluido calórico. A pergunta agora passa a ser como o realista justifica a crença de que os elétrons são concretos e não só mais uma abstração útil. A conexão entre sucesso e existência concreta continua quebrada. No fim das contas, parece que nenhuma dessas defesas do realismo consegue resolver completamente o desafio. A dependência da ciência em idealizações, ou seja, em ficções, continua sendo um dos problemas mais profundos e mais fascinantes da filosofia da ciência. Isso nos deixa com uma última questão para pensar. Se falsidades deliberadas são de fato indispensáveis para o sucesso da ciência, talvez o objetivo dela não seja alcançar uma verdade literal, exata. Talvez o objetivo seja um tipo poderoso de compreensão, uma compreensão construída justamente sobre essas ficções essenciais.